Fala, Maicon. Gabriel Harry TV Coxa. Todo mundo sabe que o clássico é um jogo à parte, né? Mexe com a cidade, mexe com o estado, principalmente com o brilho do torcedor. E você, como zagueiro e líder desse sistema defensivo, qual que é o peso dessa partida para o elenco do Coritiba e como que o elenco trabalha o lado emocional para transformar essa pressão em desempenho positivo dentro de campo para buscar essa vitória jogando fora de casa? Obrigado. Cara, o clássico é muito importante, todos nós sabemos, mas quando a gente se fala assim em peso de camisa, todos os jogos tem que ter um peso extra, né? Porque a partir do momento que você veste uma camisa tão grande como a do Curitiba, todos os jogos é uma pressão, não é toda partida é uma pressão. Então o clássico é mais uma pressão, a gente sabe que o clássico é algo que traz uma atmosfera ainda maior, ainda mais para a cidade, para o estado. E clássico acho que é um dos melhores jogos que tem no futebol. Então assim, a gente tem se preparado bem, a gente se preparou e a gente vai para um clássico aí com vontade, como sempre, de vencer. Lucas Jensen, programa Força Coxa. Maicon, o clássico será apenas o segundo jogo do Coritiba com o time considerado principal nesta temporada. Sabendo da importância da partida, tanto para o campeonato quanto para a torcida, você acredita que o planejamento foi adequado ao chegar em um jogo tão decisivo com apenas uma partida de entrosamento sob o comando do novo técnico? Cara, o planejamento é o planejamento que foi, não tem que inventar e procurar desculpa. Acho que a equipe está preparada, a equipe preparou, alguns jogadores voltou dia 26, voltou um pouco antes, outros chegaram dia 2. Então a equipe vem treinando, a equipe vem fazendo um entrosamento, tem tido um entrosamento muito bom durante os treinamentos. Jogamos a última partida, nós vencemos um adversário muito forte fora de casa. A gente sabíamos da dificuldade que o Maringá ia nos causar fora de casa, um time que marca muito individualmente, acabou nos desgastando um pouco mais, porque é um adversário que você precisa ter um vigor físico ainda maior. E, cara, acho que o planejamento está aí, acho que é um jogo muito importante, é mais um jogo, acho que a gente não tem que olhar para a preparação, não tem que olhar se é o segundo ou o primeiro jogo. Acho que a partir do momento que você entra com a camisa do Curitiba em campo, você tem que estar preparado para todos os jogos que vão acontecer. Fala, Maicon, Rogério Scarione da Rádio Jovem Pan. Eu queria saber como tem sido a preparação para esse jogo contra o Atlético Paranaense logo no início da temporada, e também queria saber de você, um dos grandes líderes desse elenco do Coritiba, como tem sido ali para transmitir o sentimento, tudo aquilo que significa um clássico Atletiba, principalmente para esses novos jogadores que acabaram de chegar ao clube. Cara, como eu falei anteriormente, a gente está tendo um entrosamento muito bom, são jogadores muito experientes, jogadores de nome que vieram para acrescentar a equipe do Curitiba. O Curitiba conseguiu manter uma espinha dorsal muito, muito boa do último ano, e os jogadores que chegaram são grandes jogadores que chegaram para acrescentar bastante. Todos os jogadores já estão acostumados com clássicos, eles sabem do peso que é jogar um clássico, e a gente sabe, a gente tenta transmitir para todos os jogadores, não só os novos, mas os que já estavam aqui. A gente sabe que é um jogo diferente. Acho que o futebol ele faz muito nome de jogador em clássicos, e vai ser mais um clássico, vai ser mais um jogo difícil e vai ser mais um jogo importante para o Curitiba. Fala, Maicon, tudo bem? Jonathan Mendes aqui da Rádio Banda B. Maicon, muitas vezes a idade é vista como um obstáculo no mundo do futebol. Como que você lida com isso e como você explica também esse teu alto nível de desempenho com 37 anos? O ano passado, por exemplo, você foi o zagueiro com mais minutagens em campo pelo Coritiba. Queria que você falasse a respeito disso e desse seu momento, né, na carreira com 37 anos de idade. Cara, eu me preparo muito durante a competição, durante o ano, tento trabalhar bastante para que o meu vigor físico, minha forma física esteja à altura para poder competir. Claro que também os meus companheiros o ano passado me ajudaram muito. O Jaci, que foi o meu companheiro com mais número de partidas junto comigo durante o ano, foi um companheiro também que me ajudou bastante e acabou facilitando o meu trabalho. Mas, assim, no contexto, a equipe em geral assim, me ajudou bastante. Eu pude ajudar eles de alguma maneira, eles também pôde me ajudar. Então, assim, facilitou muito o meu trabalho ano passado. Espero que esse ano venha dar continuidade naquele que eu fiz o ano passado.
Fala, Maicon, tudo bem? Nicolas França aqui da Rádio TMC. Logo na segunda partida do time principal na temporada, um clássico Atletiba pela frente, né? E apesar de não decidir nada assim na competição, a gente sabe que mexe com a cidade, é um campeonato à parte. E aí eu te pergunto, né, como dosar assim a importância desse jogo para o torcedor, né, especialmente, que quer sempre uma vitória sobre o maior rival, mas sabendo também que vocês estão no início de um trabalho, com uma reformulação grande de elenco, um novo treinador, também a questão física, que ainda carece de uma melhora, de um aprimoramento para uma sequência da temporada. Cara, é o que você falou, é um treinador novo, jogadores novos, a gente sabe que a gente vai pegar um adversário bem difícil também no dia de amanhã. A gente sabe que o adversário manteve o treinador, manteve alguns jogadores, ou seja, manteve a base do último ano, teve acho que uma ou duas peças novas que chegaram no elenco, então isso acaba facilitando um pouco o trabalho deles e o nosso também o entrosamento vai ter que acontecer. Eu acho que os nomes que vieram são grandes jogadores, a gente sabe que o entrosamento ele vai de acordo com as partidas, de acordo com os jogos, mas a equipe do Curitiba tem feito bons treinamentos, tem feito excelentes dias aí durante a semana. Eu acredito que a gente vai entrar no entrosamento o mais rápido possível para a gente conseguir trazer alegria para o torcedor. A gente sabe que o Paranaense é uma competição muito importante. No último ano nós não conseguimos esse título que nós queríamos muito, mas assim, então a gente vai focando, a gente vai focado no jogo de amanhã. A gente sabe da importância do clássico, a gente sabe da importância disso para a cidade, disso para o torcedor coxa branca. Então a gente vai fazer o nosso melhor amanhã para a gente conquistar os 3 pontos. Tudo bem, Michael? Edson Tomás, da Rádio CBN. No último Atletiba, no Couto Pereira, pela Série B, teve um duelo meio que particular seu com o Kevin Viveiros, atacante do Atlético, que corre o risco até de não jogar esta partida, mas se jogar, qual é a maneira ideal ou mais próxima do ideal de marcar o atacante do Atlético, um jogador de força física, de velocidade? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E também essas mudanças aí pontuais no sistema defensivo, agora com um jogador experiente também do lado, que é o Tinga atuando ali como ala, e a juventude do Thiago Kozer, já que você não tem o Jaci como companheiro, pelo menos para este início de temporada. Cara, não existe um duelo particular entre Maico Viveiros, Mike e algum outro jogador. Acho que o duelo amanhã é entre Curitiba e Atlético. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que ir. Então, o duelo individual, porque ali futebol é um jogo coletivo. Então, assim, é um duelo entre duas equipes, é um duelo onde a melhor equipe durante a partida de amanhã vai vencer. Espero que seja o Curitiba, nós estamos trabalhando muito para isso. Então, assim, não existe aquela de um duelo individual, é o Curitiba contra o Atlético. Então, assim, a equipe está muito bem montada, a equipe está muito bem preparada para que amanhã a gente consiga vencer o maior número de duelos durante a partida, para que nós possamos sair com os 3 pontos no jogo de amanhã. Bom dia, Maicon, tudo bem? Guto Marchiori do GE. Globo. Prazer falar contigo nessa temporada. Me diz uma coisa, você já atuou em grandes clássicos pelo mundo, né? Galatasaray, Fenerbahçe, Benfica, Porto e Sport, entre outros aqui no Brasil também. Você já consegue dimensionar, depois de uma temporada toda pelo Curitiba, com clássicos atletibas na temporada passada, o peso desse jogo e junto com os outros que você já jogou, assim, você consegue dimensionar qual é o peso desse Atletiba na Arena, por exemplo, na última vez que vocês estiveram lá, mais de 40 mil pessoas, vitória de 1-0, você já consegue ter essa noção e o que representa isso para você? Valeu, obrigado. Cara, eu não costumo fazer comparações, que eu acho que cada clube, cada estado, cada país tem a sua maneira de vibrar com os clássicos. A gente sabe que aqui no Paraná os clássicos também são muito festejados. Eu acho que é um grande clássico, é um clássico aí no futebol mundial muito grande, tem um peso enorme. Então a gente sabe do peso, a gente sabe da nossa responsabilidade. Tanto que o ano passado nós entrávamos em todos os clássicos como se fosse o último clássico, esse ano não vai ser diferente. A gente sabe da importância, a gente se preparou bem e espero que amanhã a gente consiga os 3 pontos, que é o nosso objetivo. Bom dia, Maicon, tudo bem? Daniel Piva, do Globo Esporte. Em uma das perguntas você já respondeu ali sobre parte técnica e física, né, com a questão da idade, mas gostaria de explorar um pouco mais.
do assunto, além do Clássico Atletiba, mas pensando já na sequência da temporada, especialmente ali o Campeonato Brasileiro. Afinal, algumas outras equipes do Brasileirão têm também, assim como é o seu caso no Coritiba, em atletas mais experientes como protagonistas das equipes. Por exemplo, o Atlético Mineiro tem o Hulk aí de 40 anos, ex-parceiro seu do Porto, você sabe como é enfrentar o Hulk, a dificuldade de marcá-lo, sendo um dos principais nomes do Galo. O Vasco tem o Verratti, outro atleta que você jogou junto, vai fazer agora 37 anos, artilheiro do Brasil na temporada passada. O Fluminense tem o goleiro Fábio como um dos grandes nomes, vem batendo recordes atrás de recordes. Como que vai ser enfrentar essa turma, como que essa questão da longevidade de todos esses atletas, incluindo você, e se essa questão dos velhinhos, carinhosamente chamados assim, é um dos diferenciais do Campeonato Brasileiro, por favor. Muito obrigado. Cara, você só referiu grandes nomes aí do futebol brasileiro, Hulk, Verratti, Fábio, entre outros nomes aí que tem nessa competição. Eu trabalho muito, assim como eles, assim, para que eu possa jogar o maior tempo possível. É o que eu amo, é o que eu sei fazer. Então a preparação no extra jogos, assim, fora das partidas, assim, é muito importante para mim. A alimentação, o sono também é muito importante. Sou um cara que eu prezo muito pela minha alimentação, pela maneira com que eu faço fora dos gramados. Então, assim, eu me cuido bastante para que eu consiga me preservar, para que durante as partidas eu consiga atingir um nível muito alto de jogos. Então, assim, espero que eu possa dar continuidade a mais uma temporada. Todas as temporadas têm a sua exigência. Essa não vai ser diferente das outras. Então, vou me preparar ao máximo para que nesse ano eu consiga atingir o mesmo nível que eu atingi no ano passado.